em níveis irreais. Isso pode ser atraente para outros, pelo menos por um tempo. Em alguns casos, a autoconfiança infundada é contagiante e ajuda as pessoas à sua volta a se sentirem mais confiantes também. Devo admitir que, apesar de todas as trapalhadas, Jimmy era uma boa companhia para sair. Você se sentia indestrutível perto dele. O problema da arrogância é que pessoas assim precisam se sentir bem consigo mesmas o tempo todo, mesmo que à custa dos outros. E como é uma necessidade constante, as pessoas arrogantes acabam gastando a maior parte do tempo pensando no próprio umbigo. Afinal de contas, não é simples se convencer de que seu peido não fede, ainda mais se você é um grande bosta. Depois que a pessoa começa a achar que tudo que acontece na vida dela lhe confere ainda mais importância, é extremamente difícil livrá-la desse padrão de pensamento. Qualquer tentativa de ser razoável é vista como mais uma ameaça à sua superioridade por parte de alguém que não consegue aceitar tamanho talento, inteligência, beleza, sucesso. O arrogante forma uma bolha narcisista ao redor de si mesmo, distorcendo todo e qualquer evento para manter a retroalimentação. Pessoas arrogantes têm apenas duas formas de ver os acontecimentos da vida, ambas relacionadas à sua grandeza: reafirmação ou ameaça. Se algo de bom acontece a elas, é fruto de algo incrível que fizeram. Se algo de ruim acontece, é porque alguém está com inveja, tentando derrubá-las. A arrogância é impenetrável. Pessoas desse tipo se convencem de qualquer coisa para alimentar sua sensação de superioridade. Precisam manter a fachada mental de pé a qualquer custo, mesmo que às vezes isso as obrigue a ser física ou emocionalmente violentas. Mas a arrogância é uma estratégia falha. É apenas mais uma forma de euforia. Não é felicidade. Para medir o verdadeiro valor de uma pessoa, o importante não é avaliar como ela vê as experiências positivas, e sim as negativas. Uma pessoa como Jimmy se esconde dos problemas ao inventar sucessos fictícios para si mesmo. E por não conseguir enfrentar seus problemas, por melhor que se sinta consigo mesma, essa pessoa é fraca. Aquele que nutre uma boa autoestima verdadeira enxerga com honestidade as partes negativas de si mesmo. Sim, às vezes sou irresponsável com dinheiro. Sim, às vezes exagero meu próprio sucesso. Sim, sou muito dependente do apoio dos outros, eu deveria ser mais autossuficiente. E age a fim de se aprimorar. O arrogante, porém, é incapaz de melhorar a própria vida de forma duradoura ou significativa, pois não reconhece os próprios problemas aberta e honestamente. Ele busca euforia após euforia e chega a níveis cada vez mais elevados de negação. No entanto, em algum momento, a realidade bate à porta e os problemas ocultos reaparecem. É só uma questão de tempo e de quão doloroso será. Faixa 2. Um dia a casa cai. Eram 9 da manhã e eu estava na aula de biologia, a cabeça deitada sobre os braços cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio. Cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente de 13 anos que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava entediado. Bateram a porta. O Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. Desculpe interromper, Mark. Você pode vir aqui um instante? Ah, e traga suas coisas. Que estranho, pensei. O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor. O diretor raramente ia até as salas. Recolhi o meu material e saí. O corredor estava vazio, centenas de portas de armários bege convergiam no horizonte. Mark, pode me levar até o seu armário, por favor? Tudo bem, falei. E comecei a andar até lá como uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Chegamos ao meu armário. Abra, por favor, ordenou o Sr. Price. Obedeci. Ele ficou na minha frente e pegou meu casaco, minha bolsa com uniforme de educação física, minha mochila, enfim, tudo o que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor, disse ele, sem olhar para trás. Comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor. Chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar, depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma simples conversa. O Sr. Price se sentou e revirou meu material em silêncio, verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele, sem olhar para mim. Não, falei. A palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. Drogas? Gaguejei. De que tipo? Ele me lançou um olhar severo. Não sei de que tipo você tem, retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, nas palmas das mãos, nos braços, no pescoço. Minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos acusado de portar narcóticos e levá-los para a escola, eu queria sair correndo dali e me esconder. Não sei do que você está falando, protestei num tom muito mais humilde do que gostaria. Senti que deveria transmitir mais confiança. Ou talvez não, talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo?
porque eu queria demonstrar o oposto. Bom, minha insegurança aumentou, pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do círculo vicioso infernal. Isso é o que vamos ver, disse ele. Então ele voltou a atenção para minha mochila, que aparentemente tinha 100 bolsos, cada qual com objetos adolescentes mais bobos. Canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 90 com a caixinha rachada, marcadores secos, um velho bloco de desenhos sem metade das páginas, inutilidades, poeira e fiapos acumulados durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona no ensino fundamental. Meu suor devia estar jorrando à velocidade da luz, e o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em éons. Cada minuto suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou de revisar a mochila. Sem ter encontrado nada, parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão e começou a suar tanto quanto eu. Só que, se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. Não, eu tentei também. Ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão furiosamente, eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados. Nada ilícito ou ilegal, nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos e o rosto na altura do meu. Mark, vou lhe dar uma última chance de ser sincero comigo. Se você for sincero, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se ouvisse a minha deixa, eu engoli em seco. Agora, diga a verdade, exigiu o Sr. Price. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas, os gritos querendo escapar pela garganta, encarei meu torturador e em tom de súplica, louco para me livrar daquele horror adolescente, respondi. Não, eu não tenho nenhuma droga, não faço a menor ideia do que você está falando. Tudo bem, disse ele sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada para a mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sua sala. Então, casualmente, pisou de leve na mochila. Uma última tentativa desesperada. Esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse, e assim eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encostou em alguma coisa. O que é isso? Perguntou o Sr. Price, dando umas pisadinhas. Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui. Ele pegou a mochila e começou a tatear o fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem, era simpático, mas também era um idiota. Digo isso no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento. Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocávamos o carro da mãe dele em ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevia redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa. Outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. Eu tinha mentido. E, como prometeu, o Sr. Price não pegou leve comigo. Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos, algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me prenderam em casa. Eu não teria amigos no futuro próximo. Fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas do Marilyn Manson e do Metallica, o que, para um adolescente em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e me fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, fui matriculado numa pequena escola cristã, onde, o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E quando enfim tomei jeito, entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, meus pais decidiram se divorciar. Estou contando tudo isso só para ilustrar como minha adolescência foi uma bosta. Perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família num intervalo de 9 meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos 20 e poucos anos, foram eventos traumatizantes pra cacete. E eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um bestinha egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como Warren Buffett ganha dinheiro ou Michael Jordan enterra no basquete.
somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos: ah não, está tudo bem, só um pouco quente aqui, talvez, mas sério, tudo bem. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados, portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, você deu direito. Sobre a logística da nossa nova vida. Nenhuma única lágrima foi derramada. Nenhuma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, que ótimo. O ar estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo, tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Eu não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham e assim por diante. E como todos os pais, os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus problemas, o que provavelmente também farei com meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes pra cacete, como esses, começamos a achar inconscientemente que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. Essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos, que somos diferentes de todos os outros e que as regras não se aplicam a nós. Simplificando, nos tornamos arrogantes. O sofrimento que passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com as mulheres. Meu trauma girava em torno da intimidade e aceitação. Então eu sentia a necessidade constante de provar a mim mesmo que era amado e aceito. Como resultado, comecei a correr atrás de mulheres como um viciado em pó se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína, fazendo amor em êxtase para imediatamente depois sufocar qualquer sentimento. Virei um galinha, imaturo e egoísta, embora às vezes charmoso, e passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo o que eu queria, embora essa parte fosse divertida. Era a validação. Eu era desejado, amado, pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente. Eu tinha valor. Meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar a minha importância e de ser autoindulgente demais. Eu me sentia no direito de dizer ou fazer o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos, e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. Embora esse período tenha tido seus momentos de diversão e emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, minha vida era meio que um constante caos. Vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos ou morando com minha mãe, bebendo muito mais do que deveria, me afastando de vários amigos, e quando conheci uma mulher de quem realmente gostava, meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas e mais arrogantes ficamos em compensação. Essa arrogância pode funcionar de dois jeitos. 1. Eu sou incrível e vocês são uns merdas, então mereço tratamento especial. 2. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então mereço tratamento especial. Por fora são mentalidades opostas, mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo. Na verdade, é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. Grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista porque ele deixa bastante óbvia sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto a atitude oposta. A mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis, quanto que você não tem problema algum. A verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema, é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você. Estão passando agora, ou virão a passar no futuro, inclusive conhecidos seus. Isso não diminui o problema nem anula a dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias. Significa apenas que você não é especial. Geralmente, essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos que os dos outros é o primeiro passo, assim como o mais importante, para resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente, principalmente entre os jovens, esqueceu isso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Palestrantes e professores são destratados e banidos do campo
campos por pecados tão banais quanto sugerir que talvez determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional após experiências comuns da vida acadêmica, como discutir com o colega de quarto ou tirar uma nota baixa. É estranho que, numa época em que estamos mais conectados do que nunca, a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que a nossa insegurança jorre aos borbotões, de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão, maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes, mais nos incomodamos por eles existirem. Quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna, mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são, incontestavelmente, fantásticos. Este é o melhor momento da história para se viver por diversas razões, mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam inflando a importância que damos a nós mesmos. Faixa 3. A tirania do excepcionalismo. A maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo que faz. Mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. É a natureza da vida. Para se tornar incrível em alguma atividade, é preciso investir nela uma quantidade absurda de tempo e energia. E como esses recursos são limitados, já é raro se tornar excepcional em alguma coisa, quem dirá em mais que isso. Assim, podemos dizer que é estatisticamente improvável que uma mesma pessoa seja extraordinária em todas as áreas da vida, ou mesmo em várias. Empresários brilhantes geralmente têm a vida pessoal toda ferrada. Atletas extraordinários costumam ser superficiais e burros como uma pedra lobotomizada. Muitas celebridades têm uma noção da vida tão limitada quanto seus fãs e seguidores mais implacáveis. Todos somos, basicamente, bem comuns, mas são os extremos que atraem os holofotes. Já meio que sabemos disso, mas raramente pensamos ou tocamos no assunto, e menos ainda levantamos a questão de que isso pode ser um problema. Ter acesso à internet, ao Google, Facebook, YouTube e a centenas de canais de televisão é incrível, só que nossa atenção é limitada. Não existe a menor chance de processarmos a tsunami de informações que nos atinge o tempo todo. Assim, só o que chama a atenção são as realmente excepcionais, aquele 0,00001%. Todos os dias, todas as horas, somos inundados com o que é realmente extraordinário. O melhor do melhor, o pior do pior. As maiores façanhas físicas, as piadas mais engraçadas, as notícias mais perturbadoras, as ameaças mais assustadoras. Sem parar. Nossa vida é repleta de informações sobre os extremos da experiência humana, porque no ramo da mídia é isso que chama atenção, e atenção gera lucro. É o mais importante. A maior parte da vida, no entanto, se dá na monótona média. A grande maioria da vida não é extraordinária, e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que agora ser excepcional é a norma. E como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo, o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados, porque obviamente não somos bons o bastante. Assim, sentimos a necessidade cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício. Lidamos com isso da única forma que sabemos, enaltecendo a nós mesmos ou aos outros. Alguns fazem isso criando esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido. Uns atravessam o mundo para salvar crianças da desnutrição. Há quem se destaque nos estudos e ganhe 1000 prêmios acadêmicos. Outros entram na escola atirando. Alguns tentam fazer sexo com qualquer criatura que se mova. Isso tem a ver com a crescente cultura da arrogância que já analisei. Muitas vezes os millennials são responsabilizados por essa mudança cultural, mas provavelmente apenas porque são a geração mais conectada e mais visível. A tendência à arrogância abrange toda a sociedade, e acredito que seja consequência da excepcionalidade gerada pelos meios de comunicação de massa. O problema é que a onipresença da tecnologia e do marketing está dando um nó nas expectativas de muita gente. A enxurrada do excepcional faz as pessoas se sentirem menores. As faz sentir que precisam ser mais extremas, mais radicais e mais autoconfiantes para serem notadas ou terem valor. Quando eu era jovem, minhas inseguranças com intimidade eram exacerbadas por todas as narrativas de masculinidade ridículas difundidas pela cultura pop. Essas mesmas narrativas ainda circulam hoje. Para ser popular, o cara tem que sair e beber como um astro do rock. Para ser respeitado, tem que ser admirado pelas mulheres. Sexo é o bem mais valioso que um homem pode obter, e para consegui-lo, vale sacrificar qualquer coisa, inclusive a dignidade. Esse fluxo incessante de notícias irreais alimenta nossa insegurança ao nos expor a padrões fantasiosos
ambiciosos impossíveis de corresponder. Não só nos sentimos sujeitos a problemas insolúveis, como nos consideramos fracassados porque uma simples pesquisa no Google mostra milhares de pessoas livres desses problemas. A tecnologia resolveu antigos problemas econômicos, mas nos trouxe novos problemas psicológicos. A internet não disponibilizou apenas informação para todos. Ela fez o mesmo com a insegurança, a incerteza e a vergonha. Faixa 4. Mas se eu não vou ser especial nem extraordinário, qual é a graça? Nossa cultura absorveu a crença de que todos estamos destinados a fazer algo extraordinário. Celebridades dizem isso, magnatas dizem isso, políticos dizem isso, até a Oprah diz isso. Então deve ser verdade. Cada um de nós pode ser extraordinário. Todos merecemos a grandeza. O paradoxo dessa ideia, afinal de contas, se todo mundo fosse extraordinário, então, por definição, ninguém seria. Não é percebido pela maioria das pessoas. Em vez de questionar o que realmente merecemos ou não, engolimos a mensagem e pedimos mais. Ser comum se tornou o novo padrão de fracasso. O pior lugar em que se pode estar é no meio do bando, no topo da curva de Gauss. Quando o padrão de sucesso de uma cultura é ser extraordinário, acaba sendo melhor estar no pior extremo da curva de Gauss do que no meio, porque pelo menos ali você é especial e merece atenção. Muita gente escolhe essa estratégia. Prova para todos que é o mais infeliz, o mais oprimido, o mais sofrido. Muitos têm medo de aceitar a mediocridade porque acreditam que, se o fizerem, nunca conseguirão nada, nunca vão se desenvolver e terão uma vida insignificante. É uma ideia perigosa. Uma vez que você aceita a premissa de que a vida só vale a pena se for notável e grandiosa, também aceita o fato de que a maior parte da humanidade, incluindo você, é inútil e sem valor. E essa mentalidade pode se tornar danosa bem rápido, tanto para você mesmo quanto para os outros. As poucas pessoas que se tornam verdadeiramente excepcionais em algo não alcançaram isso porque se consideram excepcionais. Pelo contrário, elas são incríveis porque são obcecadas por se aperfeiçoar. Essa fixação é derivada de uma crença imperturbável de que, na verdade, não são lá grande coisa. É o inverso da arrogância. Quem se torna excelente em alguma coisa conseguiu isso por entender que não nasceu excelente, é medíocre, comum, mas que pode se tornar muito melhor. Essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário e alcançar a grandeza é só uma punhetagem do ego. Uma mensagem gostosa de engolir, mas que na verdade não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordo e inchado, como um Big Mac para o coração e o cérebro. O caminho para a saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras, ou seja, aceitar as verdades sem graça e banais. Como suas ações em geral não importam tanto assim, e a maior parte da vida é tediosa e irrelevante, mas tudo bem, o prato de legumes vai ter um gosto bem ruim no começo. Você não vai querer comer, mas, depois de engolir, seu corpo vai acordar mais potente e mais vivo. Afinal de contas, você não vai mais estar carregando a constante pressão de ser incrível e inovador. O estresse e a ansiedade de ser sempre inadequado e de precisar se provar vai se dissipar. E a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja, sem julgamento ou expectativas altas demais. Você vai apreciar cada vez mais as coisas simples da vida, os prazeres de ter amigos, de criar alguma coisa, de ajudar alguém em necessidade, de ler um bom livro, de rir com alguém de que você gosta. Que chatice, não? É porque tudo isso é comum, mas talvez seja comum por uma razão, porque são as coisas que realmente importam. Pasta 4. Faixa 1. 4. O valor do sofrimento. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades. Seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia, e os territórios que haviam conquistado pelo Pacífico caíam como dominós para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Lubang, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubang e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinha se rendido ou morrido, mas Onoda e 3 de seus homens conseguiram se esconder na floresta.
Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando as rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou a seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico, muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra acabara. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Oriental depois da guerra. Os governos concordavam que algo precisava ser feito. O exército americano, junto com o governo japonês, jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos. Mas, ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos, uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. 5 anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar. A maior parte das forças americanas já voltara para casa. A população local de Lubang tentava retomar a vida normal de agricultura e pesca. Mas lá estavam Hiro Onoda e seus alegres companheiros, ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então, o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saíam, diziam: "A guerra acabou, vocês perderam." Mas esses também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez uma última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos pelos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, julgou ser um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e seus homens resistiram e continuaram a lutar. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimava campos de arroz. Ainda em guerra com a população local, 1/4 de século após o término da Segunda Guerra. Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Lubang, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa havia anos. A mídia japonesa começou a se perguntar: se Kozuka permanecia em Lubang até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo tenente. Àquela altura, parte mito, parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão. O herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam, outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda. Suzuki era aventureiro, explorador e meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passara 4 anos viajando pela Ásia, África e o Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sob as estrelas. Suzuki trabalhava em fazendas em troca de comida e doava sangue em troca de abrigo. Um espírito livre, talvez meio doidão também. Em 1972, Suzuki precisava de uma nova aventura. De volta ao Japão, achava sufocantes as rígidas normas culturais e a hierarquia social. Detestava a faculdade, não parava em emprego algum. Queria pegar a estrada, voltar a se virar sozinho. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas. Uma aventura nova e digna para embarcar. Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelos governos japonês, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados. Milhares de panfletos não tinham dado em nada. Mas foda-se tudo isso, porque aquele hippie inútil que tinha largado a faculdade seria o único capaz de encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Lubang e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em 4 dias.
Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de um ano e, ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ele havia permanecido e continuado a lutar. Simples, respondeu Onoda. Ele recebera a ordem de jamais se render. Então ficou. Passara quase 30 anos simplesmente obedecendo a uma ordem. Então, Onoda perguntou a Suzuki por que um garoto hippie como ele foi procurá-lo. Suzuki explicou que tinha deixado o Japão em busca de 3 coisas: o tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves. Nessa ordem. Os 2 homens foram unidos pelas circunstâncias mais improváveis. 2 aventureiros bem-intencionados em busca de falsas visões de glória, como um Don Quixote e um Sancho Panza japoneses, juntos nos confins úmidos de uma floresta filipina, ambos se considerando heróis, mesmo sozinhos, sem nada e com objetivos vazios. Onoda já desperdiçara a maior parte da vida numa guerra fantasma. Suzuki também desperdiçaria a dele. Depois de encontrar Hiro Onoda e o panda, ele morreria alguns anos mais tarde numa avalanche enquanto buscava o abominável Homem das Neves, no Himalaia. É comum que os seres humanos escolham dedicar grandes períodos da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À primeira vista, são sem sentido. É difícil imaginar como Onoda pode ter sido feliz naquela ilha durante 30 anos, comendo insetos e roedores, dormindo na terra, assassinando civis década após década. Ou por que Suzuki se jogou em direção à própria morte, sem dinheiro, sem companhia e com o único propósito de encontrar o fictício Yeti. Tempos depois, Onoda declarou não se arrepender de nada. Diz que se orgulhava de suas escolhas e do tempo que passara em Lubang, que foi uma honra dedicar parte considerável de sua vida a um império já inexistente. Se Suzuki tivesse sobrevivido, provavelmente teria dito algo similar, que estava fazendo exatamente o que queria, que não se arrependia de nada. Esses 2 homens escolheram como queriam sofrer. Hiro Onoda escolheu fazê-lo por lealdade a um império morto, enquanto Suzuki escolheu sofrer em nome da aventura, por mais imprudente que fosse. Para eles, o sofrimento tinha um significado, servia uma causa maior. E foi por esse motivo que ambos conseguiram suportá-lo, talvez até gostar dele. Se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como eu paro de sofrer, e sim pelo que estou sofrendo, com que propósito. Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974, onde se tornou uma celebridade. Visitava programas de entrevistas na TV e estações de rádio. Políticos faziam questão de apertar sua mão. Publicou um livro de memórias. O governo até lhe ofereceu uma boa quantia de dinheiro em recompensa. Mas o que ele encontrou quando retornou ao Japão o deixou horrorizado. Uma cultura consumista, capitalista e superficial que perdera todas as tradições de honra e sacrifício com as quais sua geração havia sido criada. Onoda tentou usar sua súbita condição de celebridade para defender os valores antigos do Japão, mas não entendia aquela nova sociedade. Ele era visto mais como uma curiosidade do que como um pensador sério, um japonês que saíra de uma cápsula do tempo para o deleite de todos, como uma relíquia num museu. A maior ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido no Japão do que durante todos aqueles anos na floresta, porque lá, ao menos, sua vida tinha um propósito, um sentido. Isso tornava o sofrimento tolerável e até um pouco prazeroso. Mas no Novo Japão, que ele via como uma nação vazia, cheia de hippies e mulheres fáceis em roupas ocidentais, ele foi confrontado com a inevitável verdade. Sua luta não valera nada. O Japão pelo qual vivera e lutara não existia mais. E o peso dessa percepção o atingiu como nenhuma bala jamais conseguiria. Como seu sofrimento não significara nada, a conclusão se tornou clara e real: 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, Onoda fez as malas e foi para o Brasil, onde morou praticamente até morrer. Faixa 2. A cebola da autoconsciência. A autoconsciência é uma cebola, cheia de camadas. E quanto mais você descasca, mais provável é que comece a chorar em momentos inadequados. Digamos que a primeira camada da autoconsciência é a simples compreensão das próprias emoções. Assim eu me sinto feliz. Isso me deixa triste. Isso me dá esperança. Infelizmente, muita gente é pessimista até mesmo nesse nível mais básico. Sei disso porque eu sofro desse mal. Às vezes, minha esposa e eu temos conversas divertidas que correm mais ou menos assim. Ela: o que foi? Eu: nada não. Ela: não, aconteceu alguma coisa, o que foi? Eu: tá tudo bem, eu juro. Ela: tem certeza? Você parece chateado. Eu, com uma risada nervosa: sério? Não, tá tudo bem, de verdade. Meia hora depois, eu: e é por isso que eu tô puto da vida, ele passa metade do tempo agindo como se não existisse. Todos nós temos pontos cegos emocionais. Em geral, são os sentimentos que aprendemos a considerar inapropriados na infância.
É preciso anos de prática e esforço para conseguir identificá-los e expressar as emoções de forma adequada. É uma tarefa extremamente importante, que vale o esforço. A segunda camada da cebola da autoconsciência é a capacidade de se perguntar o porquê de certos sentimentos. Esses porquês são difíceis e muitas vezes levamos meses ou até anos para chegar a uma resposta consistente e precisa. A maioria das pessoas precisa recorrer a um psicólogo para sequer ouvir essas perguntas pela primeira vez. Tais questionamentos são importantes porque esclarecem o que consideramos ser sucesso ou fracasso. Por que você sente raiva? É porque não conseguiu alcançar algum objetivo? Por que se sente letárgico e sem inspiração? É porque não se considera bom o suficiente? Essa camada de questionamento nos ajuda a entender a raiz das emoções que nos dominam. Quando entendemos essa origem, temos a chance de tomar alguma atitude para mudar. Mas existe um terceiro nível ainda mais profundo da cebola da autoconsciência, e esse é cheio de lágrimas. Ele é formado pelos nossos valores pessoais. Por que considero isso um sucesso, fracasso? Como escolho me avaliar? Qual é o padrão que uso como referência para julgar a mim mesmo e aos que me cercam? Esse nível, que requer constante questionamento e esforço, é muito difícil de alcançar, mas é justamente o mais importante, porque nossos valores determinam a natureza dos nossos problemas. E a natureza dos nossos problemas, por sua vez, determina a qualidade da nossa vida. Os valores são a base de tudo que somos e fazemos. Se o que valorizamos é inútil, se o que escolhemos considerar sucesso ou fracasso é equivocado, qualquer coisa baseada nesses valores, pensamentos, emoções, sentimentos cotidianos, será equivocada também. No final das contas, tudo que pensamos e sentimos sobre uma situação se resume ao valor que damos a ela. Muitas pessoas não sabem expor esses porquês de forma exata, e isso as impede de obter um conhecimento mais profundo de seus valores. Elas podem, é claro, dizer que valorizam a honestidade e os amigos verdadeiros, mas aí falam mal de você pelas suas costas para se sentirem melhores. As pessoas podem perceber que se sentem solitárias, mas quando se perguntam por que se sentem assim, encontram um jeito de culpar os outros. Todo mundo é péssimo, ou ninguém é descolado ou inteligente o suficiente para compreendê-las, e continuam evitando o problema em vez de tentar resolvê-lo. Muita gente chama isso de autoconsciência, mas se essas pessoas conseguissem se aprofundar e observar seus valores base, perceberiam que só estavam evitando a responsabilidade pelos próprios problemas em vez de identificá-los. Perceberiam que as próprias decisões são baseadas na busca pela euforia e não por uma felicidade verdadeira. A maioria dos gurus de autoajuda também ignora esse nível mais profundo de autoconsciência. As pessoas que estão infelizes porque querem ser ricas, eles dão vários conselhos para ganhar mais dinheiro, ignorando questões importantes baseadas em valores. Em primeiro lugar, por que elas sentem essa necessidade de ser ricas? Como estão escolhendo medir seu sucesso ou fracasso? Será que a raiz da infelicidade que sentem não é determinado o valor pessoal em vez do fato de que ainda não estão dirigindo um Bentley? Grande parte dos conselhos disponíveis por aí age no nível mais superficial, tentando fazer as pessoas se sentirem bem a curto prazo, enquanto os verdadeiros problemas a longo prazo nunca se resolvem. As percepções e sentimentos das pessoas podem mudar, mas os valores base e a forma de avaliá-los são sempre os mesmos. Não é um progresso real, é só mais uma forma de experimentar outros estados de euforia. O autoquestionamento honesto é difícil, requer se perguntar coisas simples que são difíceis de responder. Pelo que sei, quanto mais desconfortável for a resposta, maiores as chances de que seja verdadeira. Tire um instante para pensar em algo que o esteja incomodando muito. Agora se pergunte por que isso o incomoda. É provável que a resposta envolva algum tipo de fracasso. Depois, pergunte-se por que esse fracasso lhe parece verdadeiro. E se isso não for um fracasso? E se você estiver analisando as coisas do jeito errado? Um exemplo recente tirado da minha vida. Eu me incomodo porque meu irmão não responde às minhas mensagens. Por quê? Porque eu fico achando que ele caga pra mim. E por que isso lhe parece verdade? Porque se ele quisesse se relacionar comigo, tiraria 10 segundos do dia para conversar. Por que você vê como fracasso o fato dele não se relacionar com você? Porque somos irmãos, devemos ter um bom relacionamento. Estão acontecendo duas coisas aqui. Um valor que considero importante e uma medida que uso para avaliar o progresso em direção a esse valor. Meu valor: irmãos devem ter um bom relacionamento. Minha medida: manter contato por telefone, mensagens ou e-mail. É assim que meço meu sucesso como irmão. Ao me apegar a essa medida, me sinto um fracasso, o que às vezes estraga minhas manhãs de sábado. Poderíamos ir ainda mais fundo, repetindo o processo. Por que irmãos devem ter um bom relacionamento? Porque irmãos são parentes, e uma família deve ser próxima. Por que isso lhe parece verdade? Porque seus familiares devem ser mais importantes do que as outras pessoas. Por que isso lhe parece verdade? Porque ser próximo da família é normal e saudável, e eu não tenho isso. Nessa conversa, meu valor base fica claro: ter um bom relacionamento com meu irmão. Mas ainda tenho dificuldades com a métrica. Eu rebatizei de proximidade, mas continua sendo a mesma.
Ainda me julgo enquanto irmão com base na frequência do contato. E, usando essa medida, me comparo com outras pessoas que conheço. Todos os outros, ou pelo menos é o que penso, têm um relacionamento próximo com seus familiares, e eu não. Então é claro que deve haver algo errado comigo. Mas e se eu estiver escolhendo uma medida superficial para mim e para minha vida? Quais outras verdades não estou considerando? Bom, talvez eu não precise ser próximo do meu irmão para ter o bom relacionamento que valorizo. Talvez só precise existir respeito mútuo. Existe. Ou talvez a confiança mútua seja o principal. Idem. Talvez essas medidas sejam formas mais eficientes de avaliar a fraternidade do que a quantidade de mensagens que trocamos. Isso faz sentido. Parece verdade. Mesmo assim, o fato de meu irmão e eu não sermos próximos dói pra caralho. E não existe nenhuma forma positiva de ver isso. Não há um jeito secreto de me sentir melhor por isso. Às vezes, irmãos, mesmo os que se amam, não têm um relacionamento próximo. E tudo bem. No começo é difícil aceitar, mas tudo bem. O que é verdade sobre a sua situação não é tão importante quanto a forma como você vê a situação, como escolhe medi-la e valorizá-la. Os problemas podem ser inevitáveis, mas o que cada problema vai significar não é. Controlamos o que os nossos problemas significam ao escolhermos como os vemos e o padrão que usamos para medi-los. Faixa 3. Problemas de rockstar. Em 1983, um jovem e talentoso guitarrista foi expulso de sua banda da pior forma possível. A banda acabara de assinar um contrato e estava prestes a gravar o primeiro disco, mas deu um pé na bunda do guitarrista apenas dias antes de começarem a gravação. Sem preparação, sem discussão, sem drama. Um dia acordaram o cara e lhe entregaram uma passagem de ônibus para casa. No ônibus, voltando de Nova York para Los Angeles, o guitarrista não parava de se perguntar: como isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu vou fazer agora? Contratos de gravação não caem do céu, ainda mais para bandas de metal barulhentas em início de carreira. Será que ele tinha perdido sua única chance? Quando chegou a Los Angeles, o guitarrista já tinha superado a autopiedade e decidido formar uma nova banda. Essa nova banda seria tão bem sucedida que a antiga se arrependera para sempre da decisão de tê-lo expulsado. Ele ficaria tão famoso que os ex-colegas seriam forçados a passar décadas vendo-o na TV, ouvindo-o no rádio, vendo-o em cartazes nas ruas e em fotos de revistas. Eles estariam fritando hambúrgueres em alguma lanchonete ou carregando os equipamentos nas costas depois de mais um show de merda num pé sujo qualquer. Todos gordos e bêbados e morando em chiqueiros, enquanto ele estaria tocando para estádios lotados com transmissão ao vivo pela televisão. Ele se banharia nas lágrimas dos traidores e secaria cada uma delas com uma nota de $100 novinha em folha. O guitarrista passou a trabalhar como se possuído por um demônio musical. Passou meses recrutando os melhores instrumentistas que encontrava, todos muito melhores que seus ex-colegas de banda. Escreveu dezenas de músicas e ensaiou religiosamente. A raiva alimentou sua ambição, a vingança se tornou sua musa inspiradora. Em poucos anos, a nova banda também tinha assinado um contrato e um ano depois ganharia um disco de ouro. O guitarrista se chama Dave Mustaine e seu novo projeto era a lendária banda de heavy metal Megadeth. Venderam mais de 25 milhões de discos e fizeram várias turnês mundiais. Hoje, Mustaine é considerado um dos nomes mais brilhantes e influentes da história do gênero musical. Infelizmente, a banda que o expulsou se chamava Metallica, que vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo e que muitos consideram uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. Por causa disso, uma rara entrevista íntima em 2003 revelou um Mustaine choroso, admitindo que ainda se sentia um fracasso. Apesar de tudo que conquistou, em sua mente ele sempre seria o cara que foi expulso do Metallica. Somos animais. Nos consideramos muito sofisticados com nossos micro-ondas e sapatos de marca, mas não passamos de um bando de animais bem enfeitados. E por sermos animais, instintivamente avaliamos a nós mesmos a partir do que vemos nos outros, competindo por status. A questão, portanto, não é se a nossa autoavaliação tem como referência o que vemos nos outros, e sim qual referência é essa. Dave Mustaine, consciente disso ou não, escolheu se avaliar segundo o padrão ser mais bem-sucedido ou mais popular que o Metallica. Foi tão doloroso ser expulso de seu antigo grupo que ele adotou o sucesso relativo ao do Metallica como medida para avaliar a si mesmo e a própria carreira musical. Apesar de ter transformado um incidente difícil em algo positivo, ao criar o Megadeth, a escolha de Mustaine de se ater ao sucesso do Metallica como parâmetro de sucesso continuou a prejudicá-lo por décadas. Apesar de todo o dinheiro, fãs e elogios, ele ainda acreditava ter fracassado. Bem, você e eu podemos achar cômica a situação de Dave Mustaine. Olha só, o cara cheio de grana, adorado por centenas de milhares de pessoas, trabalhando com o que gosta e mesmo assim fica se lamentando pelos cantos porque seus amiguinhos de 20 anos atrás são muito mais famosos. Isso porque você e eu temos valores diferentes dos de Mustaine e nos avaliamos segundo outros parâmetros.
Provavelmente os nossos estão mais para quero trabalhar com um chefe que não me odeie, quero ter dinheiro para colocar meu filho numa escola boa, ou me dou por satisfeito em não acordar num valão. Segundo esses parâmetros, Mustaine é extremamente bem-sucedido, mas pelo parâmetro dele ser mais popular e mais bem-sucedido que Metallica, Mustaine é um fracassado. Nossos valores determinam o parâmetro segundo o qual avaliamos as outras pessoas e nós mesmos. O valor de lealdade de Onoda ao Império Japonês foi o que o sustentou em Lubang por quase 30 anos, mas esse mesmo valor o deixou infeliz ao retornar ao Japão. O parâmetro de Mustaine, ser melhor que o Metallica, provavelmente o impulsionou a construir uma carreira musical extremamente bem-sucedida. Mas esse mesmo parâmetro o torturou mais tarde, apesar de todo o sucesso. Se você deseja mudar sua forma de ver os problemas, precisa mudar seus valores e ou sua forma de medir fracassos e sucessos. Como exemplo, vamos analisar outro músico que foi expulso de sua banda. A história dele é muito parecida com a de Dave Mustaine, embora tenha acontecido 2 décadas antes. Era 1962, uma nova banda de Liverpool, Inglaterra, estava despertando interesse. Os integrantes tinham cortes de cabelo engraçados e um nome mais engraçado ainda, mas a música era inegavelmente boa e a indústria fonográfica começava enfim a notá-la. Eram eles: John, vocalista e compositor, Paul, o baixista romântico com carinha de menino, George, o guitarrista rebelde e o baterista. O baterista era considerado o mais bonito do grupo. Todas as garotas enlouqueciam por ele e seu rosto foi o primeiro a aparecer nas revistas. Ele era também o mais profissional, não usava drogas, namorava sério. Alguns executivos achavam até que ele deveria ser o rosto da banda, não John ou Paul. Chamava-se Pete Best. Em 1962, depois que os Beatles assinaram seu primeiro contrato de gravação, os outros 3 integrantes tomaram uma decisão em segredo e exigiram que seu empresário, Brian Epstein, demitisse Pete. O empresário sofreu para atender ao pedido e, por gostar de Pete, ficou postergando o momento na esperança de que a banda mudasse de ideia. Meses depois, apenas 3 dias antes de começarem a gravação do primeiro disco, Brian Epstein finalmente chamou Pete para conversar. Sem a menor cerimônia, mandou o baterista dar o fora e encontrar outra banda. Não deu nenhuma explicação, nem prestou condolências. Só disse que os outros queriam que ele saísse e, bem, boa sorte aí. O substituto escolhido foi um cara esquisito com um narigão engraçado chamado Ringo Starr. Ele concordou em adotar o mesmo cabelo ridículo de John, Paul e George e insistiu em escrever músicas sobre polvos e submarinos. Os outros caras disseram, claro, manda ver, por que não? Apenas 6 meses após a demissão de Pete, a febre da Beatlemania estava a toda, fazendo John, Paul, George e Ringo 4 dos rostos mais famosos do planeta. Enquanto isso, Pete caiu numa profunda e compreensível depressão e passou a dedicar seu tempo ao que qualquer britânico faz se tiver motivo: beber. O restante dos anos 60 não foram mais gentis com Pete Best. Antes de 1965, ele já havia processado 2 dos Beatles por calúnia e fracassado miseravelmente em todos os seus outros projetos musicais. Em 1968, tentou suicídio, só desistindo de desistir graças à mãe. Em resumo, sua vida era um desastre. Pete Best não teve a mesma história de redenção de Dave Mustaine. Não se tornou um astro mundial nem ganhou milhões. No entanto, Best se deu melhor que Mustaine em muitas áreas. Numa entrevista de 1994, ele declarou: "Sou mais feliz do que teria sido com os Beatles." Como assim? Pete Best explicou que a expulsão dos Beatles foi o que o levou a conhecer a esposa, com quem veio a ter filhos. Seus valores mudaram, ele passou a avaliar sua vida segundo outros parâmetros. Fama e glória teriam sido ótimo, é claro, mas Pete compreendeu a dimensão maior do que tinha conquistado. Uma família grande e amorosa, um casamento estável, uma vida tranquila. Ele não deixou de tocar bateria, fez turnês pela Europa e gravou discos até o final dos anos 2000. Então, o que ele realmente perdeu? Apenas muita atenção e adulação, embora tenha ganhado algo muito mais significativo. Essas histórias sugerem que alguns valores e parâmetros são melhores que outros. Alguns conduzem a problemas bons, do tipo fácil e simples de resolver, enquanto outros levam a problemas ruins, do tipo difícil e complexo de resolver. Faixa 4. Valores escrotos. Alguns valores só fazem criar problemas complexos de se resolver. Então, vamos avaliar brevemente alguns desses valores escrotos. 1. Prazer. Prazer é ótimo, mas é também um péssimo valor no qual basear a sua vida. Pergunte a qualquer viciado em drogas aonde sua busca por prazer o levou. Pergunte ao adúltero que viu sua família se desintegrar e que afastou os filhos se o prazer o deixou feliz. Pergunte a alguém que ficou à beira da morte por causa da gula excessiva se o prazer o ajudou a resolver seus problemas. O prazer é um falso Deus.
Pesquisas mostram que concentrar energia em prazeres superficiais leva a ansiedade, instabilidade emocional e tristeza extrema. O prazer é o meio mais superficial de se obter satisfação. Por consequência, essa satisfação é a mais fácil de obter, mas também a mais fácil de perder. Apesar disso, o prazer é vendido 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nele que nos fixamos. É a substância que usamos para nos entorpecer e nos distrair. Porém, embora necessário, em pequenas doses, o prazer não é suficiente. O prazer não é causa para a felicidade, é efeito dela. Se você acertar no restante, outros valores e parâmetros, o prazer virá naturalmente, como consequência. 2. Sucesso material. Muitas pessoas medem seu valor pessoal com base no dinheiro que ganham, no carro que dirigem ou num gramado mais verde que do vizinho. Pesquisas indicam que, tendo nossas necessidades físicas básicas, comida, abrigo, etc., supridas, a correlação entre felicidade e sucesso material a partir desse ponto se aproxima rapidamente do zero. Isso é, se você passa fome e mora na sarjeta, $10.000 a mais por ano teria um grande impacto no seu nível de felicidade. Para a classe média de um país bem estruturado, $10.000 a mais por ano quase não teria impacto na sua vida, o que significa que você está se matando de trabalhar por basicamente nada. Outro problema da supervalorização do sucesso material é o perigo de priorizá-lo acima dos outros valores como honestidade, civilidade e compaixão. Quando as pessoas avaliam a si mesmas, não por seu comportamento, mas pelos símbolos de status atrelados a elas, estão sendo não só superficiais, como idiotas também. 3. Estar sempre certo. Nosso cérebro é uma máquina falha. Estamos sempre fazendo suposições incorretas, avaliando mal as probabilidades, rememorando eventos de forma imperfeita, cedendo a predisposições cognitivas e obedecendo aos nossos caprichos emocionais. Sendo humanos, é muito comum nos enganarmos. Por isso, se a sua medida de sucesso é estar certo, você vai encontrar dificuldade em racionalizar todas essas merdas que alimenta na sua cabeça. O fato é, quem quer estar certo em tudo para valorizar a si mesmo, não consegue aprender com os próprios erros. Pessoas que se baseiam nesse parâmetro não têm a capacidade de aceitar novas perspectivas e ter empatia. Elas se fecham para informações novas e importantes. É muito mais útil se presumir ignorante e limitado. Isso vai liberá-lo de crenças supersticiosas ou equivocadas e colocá-lo num estado constante de aprendizagem e crescimento. 4. Otimismo implacável. Há quem avalie a vida segundo a capacidade de ser otimista em relação a quase tudo. Perdeu o emprego? Ótimo, uma oportunidade de explorar novas paixões. Seu marido traiu você com sua irmã? Bem, pelo menos você descobriu o que realmente significa para aqueles que a cercam. Seu filho está morrendo de câncer no esôfago? Bom, ao menos você não vai precisar pagar a universidade. Ainda que exista valor em ver o lado bom das coisas, a verdade é que, às vezes, a vida é uma droga mesmo, e a atitude mais saudável é admitir isso. Negar sentimentos negativos só os aprofunda e prolonga, levando a problemas emocionais sérios. Positividade constante é uma forma de fuga, não uma solução válida para os problemas da vida. Sobretudo porque esses problemas podem revigorá-lo e motivá-lo se os valores e medidas corretos forem aplicados. É simples. Coisas dão errado. Pessoas cometem erros. Acidentes acontecem. Tudo isso deixa a gente na merda. E tudo bem. Sentir-se mal é um componente imprescindível da saúde emocional. Negar sentimentos ruins é perpetuar problemas em vez de solucioná-los. Quando se trata de emoções negativas, o truque é 1. Expressá-las de um jeito socialmente aceitável e saudável. 2. Expressá-las de uma forma que esteja alinhada aos seus valores. Exemplo simples. Um dos meus valores é a não violência. Então, quando fico com raiva de alguém, eu posso expressar esse sentimento, mas sempre tomando cuidado de não dar um soco na cara de quem me irritou. É uma ideia radical, eu sei, mas a raiva não é o problema. A raiva é natural, faz parte da vida. A raiva é, sem dúvida, saudável em muitas situações. Não esqueça que as emoções são apenas um mecanismo de resposta. O problema seria socar as pessoas. A raiva é apenas o mensageiro do meu punho na sua cara. Não culpe o mensageiro, culpe o meu punho ou sua cara. Quando nos forçamos a ser otimistas o tempo todo, negamos a existência dos problemas. E quando negamos nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los e de criar felicidade. Os problemas geram uma sensação de propósito e dão substância à vida. Por isso, evitá-los é o mesmo que levar uma existência sem sentido, mesmo que supostamente agradável. A longo prazo, terminar uma maratona nos deixa mais felizes do que comer um bolo de chocolate. Criar um filho nos deixa mais felizes do que ganhar uma partida de videogame. Abrir uma pequena empresa com amigos e vencer dificuldades financeiras nos deixa mais felizes do que comprar um computador novo. São atividades estressantes, árduas e muitas vezes desagradáveis, além de trazer consigo inúmeros problemas.
mas, ao mesmo tempo, são as que nos proporcionam os momentos mais marcantes e constituem nossas maiores alegrias. Atividades como essas envolvem dor, cansaço, raiva e até desespero, mas depois de concluídas, olhamos para trás emocionados. É o que contaremos aos nossos netos. É como Freud disse: um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. Isso explica por que não devemos pautar nossa existência em valores escrotos. Prazer, sucesso material, estar sempre certo e otimismo implacável. Alguns dos melhores momentos da vida não são prazerosos, não são grandiosos, não são reconhecidos e não são positivos. O importante é ter bons valores e bons parâmetros, e o prazer e o sucesso virão como consequências naturais. Se tomados como valores em si, trazem apenas euforias vazias. Faixa 5. Definindo valores bons e ruins. Bons valores são: 1. Realistas. 2. Socialmente construtivos. 3. Imediatos e controláveis. Valores ruins são: 1. Supersticiosos. 2. Socialmente nocivos. 3. Não imediatos nem controláveis. A honestidade é um bom valor, porque está sob nosso controle. É baseada na realidade e beneficia outras pessoas, mesmo que às vezes seja desagradável. Já a popularidade é um valor ruim. Se considerá-la como valor, sendo seu parâmetro de sucesso ser o cara, a garota mais popular da festa, grande parte do que acontecer na sua vida estará fora do seu controle. Afinal, você não sabe quem mais comparecerá à festa e provavelmente não vai conhecer metade dos convidados. Além do mais, não é um valor, parâmetro que se baseie na realidade. Você pode se sentir popular ou não, mas na verdade não tem como saber o que os outros acham de você. Observação: em geral, as pessoas que morrem de medo de opinião alheia têm medo é de que os outros pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Alguns exemplos de valores bons e saudáveis: honestidade, autoaprimoramento, humildade, autoconsciência, autodefesa, defesa dos outros, autorrespeito, interesse pelo novo, altruísmo, humildade, criatividade. Alguns exemplos de valores ruins e não saudáveis: alcançar o poder através da manipulação ou violência, fazer sexo indiscriminado, sentir-se bem o tempo todo, ser sempre o centro das atenções, não ficar sozinho, ser amado por todos, ser rico só pela riqueza, sacrificar pequenos animais aos deuses pagãos. Repare que os valores bons e saudáveis são alcançados internamente. Coisas como criatividade ou humildade podem acontecer agora mesmo, basta orientar sua mente nesse sentido. São valores imediatos, controláveis e capazes de nos envolver com o mundo como ele é, não como queremos que seja. Valores ruins geralmente dependem de eventos externos: voar de jatinho particular, ouvir que você está certo o tempo todo, ter uma casa nas Bahamas, comer um delicioso cannoli durante o melhor sexo da sua vida. Valores ruins, mesmo que às vezes sejam divertidos ou prazerosos, estão fora do seu controle e muitas vezes só são alcançados por meios socialmente nocivos ou supersticiosos. Todo mundo adoraria comer um bom cannoli ou ter uma casa nas Bahamas, mas valores representam prioridades. Essa é a questão. Quais são os valores que você prioriza acima de tudo e que, portanto, influenciam suas decisões? O valor mais importante para Hiro Onoda era a total lealdade e prontidão ao Império Japonês. Esse valor, caso você não tenha concluído ao ler sobre ele, era pior que sushi podre. Criou problemas terríveis para Onoda, como ficar preso em uma ilha remota se alimentando de insetos e larvas por 30 anos. E também fez Onoda se sentir obrigado a assassinar civis inocentes. Então, apesar de se considerar um sucesso e de corresponder à própria medida, acho que todos concordamos que a vida de Onoda foi uma porcaria. Ninguém trocaria de lugar com ele em sã consciência, nem aprovaria seus atos. Dave Mustaine conseguiu fama e glória e mesmo assim se sentia um fracasso. Isso porque adotou um valor muito ruim como base em uma comparação arbitrária com o sucesso dos outros. Esse valor gerou necessidades terríveis como: eu preciso vender 150 milhões de discos, e aí vai ficar tudo às mil maravilhas. E, na próxima turnê, só faremos shows em estádios gigantescos. Problemas que ele achava que precisava resolver para ser feliz. Não é surpresa que não tenha conseguido. Já Pete Best tirou um coelho da cartola. Apesar de deprimido e abalado ao ser expulso dos Beatles, com o passar dos anos, ele aprendeu a reformular suas prioridades, concentrando-se no que realmente importava e a avaliar sua vida sob uma nova perspectiva. Pete se tornou um senhor feliz e saudável, com uma vida tranquila e uma grande família, coisas que, ironicamente, os 4 Beatles passariam décadas tentando alcançar ou manter. Quando nutrimos valores ruins, ou seja, padrões baixos estabelecidos para nós e para os outros, nos importamos com coisas que não merecem atenção e que no fundo tornam nossa vida pior. Quando escolhemos valores melhores, direcionamos nosso foco para o positivo, para aquilo que realmente importa, que nos proporciona bem-estar, felicidade, prazer e sucesso. Tudo isso é, em suma, a essência do autoaperfeiçoamento.
Priorizar valores melhores é escolher se importar com coisas melhores. Essas coisas nos trazem problemas melhores, e com eles, a vida é melhor. O restante desse livro é dedicado a 5 valores inusitados que acredito serem os mais benéficos a se adotar. Todos seguem a lei do esforço invertido, sobre a qual já falamos, no sentido de que são valores negativos. Todos exigem que você enfrente os problemas mais profundos em vez de evitá-los recorrendo a euforias. São 5 valores pouco convencionais e desconfortáveis, mas que podem mudar vidas. O primeiro, que analisaremos no próximo capítulo, é radical. Assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. O segundo é a incerteza. O reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às próprias crenças. O terceiro é o fracasso. A disposição a descobrir suas falhas e erros para que possam ser melhorados. O quarto é a rejeição. A capacidade de dizer e ouvir não, definindo claramente o que é aceitar ou rejeitar. O valor final é a contemplação da própria mortalidade. Este é crucial, porque se manter atento à própria morte